o bem, o mal, o tempo e você. E aí, como você está hoje? Eu sou Alfredo e você vai se acostumar a me chamar de Fred. Você está no canal Coitadiano e esse é o primeiro vídeo do canal. Então quero te agradecer por essa estreia e quero te convidar para curtir junto cada uma das histórias que a gente vai contar aqui. Hoje, o primeiro tema é super importante porque ele vai dar base para todas as outras coisas que a gente vai falar. Mas antes de tudo, dá teu likezinho aí e depois que você assistir o vídeo inteirinho, compartilha com quem quiser. Vamos pensar junto? Jamais houve um tempo em que o bem inexistiu. Porque tudo, inclusive o tempo, existe por criação do bem, que é Deus. Houve sim um momento em que o mal, fruto da soberba, tomou espaço entre a criação de Deus, após ter sido lançado nas profundezas da derrota eterna. Compreender e aceitar a existência do bem e do mal é fundamental para que a gente possa refletir juntos. Se você não tem esta convicção, eu te convido a abrir espaço para o tema que vai ser falado aqui hoje, porque ele vai provocar reflexões impactantes. Eu e você temos uma chave bem importante, e ela pode abrir a porta do bem e do mal a qualquer tempo, qualquer momento, o tempo todo, dependendo do que a gente faz. Essa chave se chama decisão e ela tem poderes sobrenaturais. Todos os dias a gente se depara com situações bem decisivas. Algumas decisões podem ser bem suaves, como uma pena, ou podem ser bem pesadas, como uma montanha imensa. Mas essas circunstâncias da vida a gente enxerga como uma estrada bem sensível, que a gente pode andar na direção que a gente quiser, na velocidade que a gente quiser. Por isso, às vezes a gente anda rápido, às vezes a gente anda devagar, às vezes a gente para, às vezes a gente pensa aqui, pensa ali. É uma estrada. E essa estrada é tão sensível que cada decisão que a gente toma pode significar abrir a porta certa ou a porta errada. Por isso é muito importante entender que tanto o bem como o mal focam na gente e miram na nossa pessoa para que eles possam nos atingir, nos afetar de uma maneira bem particular, exclusivamente, só em você. Agora pense em você, exclusivamente em você. Vou te dar um exemplo. Pensa no valor que você tem para si mesmo. E imagina se as pessoas soubessem o que você pensa naqueles momentos que você está sozinho, no mais íntimo do seu eu. Esse eu inviolável você guarda como um tesouro dos mais valiosos. E por que você faz isso? Porque não tem necessidade das pessoas saberem tudo, exatamente tudo que você pensa. Todo mundo é assim, não se preocupa. Eu, você, qualquer pessoa que você conhece. Mas é importante você saber que nessa questão, esse ser inviolável, aquelas coisas mais íntimas que a gente pensa, são exatamente as que vão motivar o nosso interior a tomar decisões que vão fazer a gente abrir uma porta ou a outra porta. Quando a gente está junto com outras pessoas, nós somos um grupo de individualidades se relacionando. A gente, apesar de estar em muitas pessoas, nós somos indivíduos em uma sociedade. E cada um de nós recebe e distribui valores. Agora eu te pergunto, que valores você está distribuindo para os outros? Quando alguém está precisando de uma boia, você está jogando uma âncora pesada? Quando alguém está precisando de algum suporte, você está dando um ombro amigo, uma palavra de ajuda? Você, por acaso, já recebeu algum peso quando estava se sentindo sem chão? O caminho de uma decisão passa pela convicção. Convicção que a gente tem diante das situações que se apresentam. Mas nós também podemos decidir de forma insegura. Ou pior,
A gente pode decidir pelas convicções dos outros. Isso é muito perigoso. Mas de onde vem a nossa convicção? Olha só, desde um instante que a gente recebe a vida, tudo que está no ambiente influencia a gente, seja no útero materno ou no momento em que nossos pulmões conhecem o ar pela primeira vez, ou ainda até quando a gente consegue respirar, tendo controle da nossa consciência. As influências exercem um papel determinante para a nossa formação interior e, consequentemente, vão motivar as ações que a gente toma exteriormente. E o que é que tem poder para nos influenciar? Então aí é importante a gente entender que nesse aspecto algo vai fazer muita diferença quando for compreendido. Agora faça com que o seu pensamento viaje, imaginando quais influências você absorveu desde a saída do ventre da sua mãe. É um exercício bem complexo, porque certamente você vai se deparar com uma imensidão de possibilidades. E perceberá que, por ser um recém-nascido, você não tinha referência sobre coisa alguma. Você sequer sabia o que estava acontecendo. Estava diante de um mundo novo e tudo que percebia na sua volta era aprendizado. Mas você não tinha nenhuma condição de avaliar o que era bom e o que era mal para o seu intelecto. Então, analisando dessa forma, vai ficar evidente para você a responsabilidade que as pessoas em volta carregavam. Pois o recém-nascido é uma máquina de aprender, é uma máquina de absorver. Tudo, gestos, atitudes, comportamentos individuais, comportamentos em grupo, tons de vozes, postura e tudo mais que uma linguagem não falada pode transmitir. Mas quando a gente começa a entender as primeiras palavras, aí então essa influência se potencializa, porque ela vai nos atingir profundamente. E pensando sobre isso, nós também percebemos a grande importância que nós temos sobre a influência das crianças que a gente tem em volta da nossa vida. Cuidado com isso. Você percebeu como a gente aprofundou a reflexão pouco a pouco, até que conseguimos nos enxergar totalmente vulneráveis? É exatamente essa vulnerabilidade que abre espaço para o bem e para o mal. Ambos podem acessar a nossa vida, oferecer benefícios incalculáveis, como é o caso do bem, ou nos fazer sofrer prejuízos terríveis, como é a essência do mal. Então agora a gente chegou no núcleo da nossa análise. Reflete sobre isso. As influências que a gente recebeu na vida, desde o começo, auxiliaram a formação do nosso caráter. Deram rumo a hábitos que a gente pratica automaticamente. E elas nos fizeram fazer parte de uma família, de grupos sociais. Nós somos influenciados por todas as pessoas que participaram das nossas vidas. Alguns com um grande poder influenciador, outros com apenas pequenas pitadas. Tudo isso de uma maneira bem natural e quase imperceptível. Mas ao mesmo tempo que a gente estava sendo influenciado, nós também estávamos influenciando as pessoas com quem nós convivíamos. E esse poder influenciador, esse ciclo, é responsável por transformar o mundo em que a gente vive. Até que chegou um momento na nossa vida muito precioso, um momento em que a gente passou a usufruir do poder de decisão. Quando a gente começou a ter autonomia sobre aquilo que a gente queria, na mesma medida que a gente era responsável por aquilo que a gente oferecia. Oferecer e querer. Querer e oferecer. Mas qual é a medida que a gente deve usar para saber se a gente quer ou oferece o bem ou o mal? O objetivo do mal é único: levar a nossa vida para as trevas. E ele vai se apresentar para alcançar esse objetivo das maneiras mais doces e sutis que você pode imaginar. Inclusive, ele vai te transformar num propagador do mal, sem que você perceba, só pelo fato de você dar um espaço. Quanto mais espaço, mais mal e mais maldade. Até que podemos chegar ao ponto de grandes e cruéis e terríveis situações, como a gente já viu pessoas fazerem por aí, pela vida. E significa isso que as pessoas deram grande abertura para o mal. Deus é o bem,
E o objetivo máximo que Ele tem para a nossa vida é a vida em eternidade com Ele. Então Deus está presente em tudo, em cada um dos detalhes. A paz, sabe aquela paz que a gente sente? Quando a gente sente paz, é um grande sinal. É o sinal de que o Espírito de Deus está aqui, andando dentro do nosso coração. Essa é uma medida de equilíbrio para a gente saber se a gente está fazendo a coisa certa. Mas Deus fez algo muito, 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 muito impagável. Na infinita misericórdia dele, com o maior poder e o maior amor que existe, ele entregou para a gente aquilo que tinha de mais valioso no céu, que é seu Filho Jesus. Os passos de Jesus, os passos que a gente já conhece ou que a gente pode vir a conhecer, esses passos são a verdadeira referência de amor que a gente tem que seguir na nossa vida. Quando Jesus foi para a cruz, ele pagou com sangue o preço da nossa vida. E no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele nos deu um caminho importantíssimo, o caminho da salvação da nossa alma. Perceba que o bem e o mal não se misturam nas suas essências, mas eu quero que você saiba que nós podemos acessar a ambos com as nossas decisões, o tempo inteiro. Reflita sobre isso profundamente e perceba se você recebe e entrega o bem ou o mal nas coisas que você faz para as pessoas com quem você convive. Eu desejo que o bem inunde o seu coração com a paz. Eu desejo que a salvação de Jesus e o caminho da vida até a eternidade seja acessível a você pela sua própria decisão. Pratique o bem e tudo que é bom vem.